Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, a aula de Geografia do 7º ano. O tema da aula hoje é Formação do Território Brasileiro, Exploração Econômica. Eu sou a professora Társila Dominoni e antes de começar a aula eu gostaria de pedir para que vocês pegassem um material lá, um lápis, uma caneta, uma borracha, um caderno para anotar as informações que acharem importantes e também porque iremos fazer atividades ao longo da aula, ok? Então vamos lá, formação do território brasileiro, exploração econômica. Qual que é o objetivo? Qual a importância de entender esse tema, esse conceito, estudar essa formação do território? Para reconhecer a formação do espaço geográfico aqui do Brasil, para reconhecer umas relações econômicas que envolveram aí o desenvolvimento do nosso território, para que tenhamos essa formação atual e também para o reconhecimento de algumas identidades que nós temos aqui dentro do Brasil, certo? Então lá, reconhecer a formação territorial brasileira, perceber as suas transformações ao longo do tempo, compreender a influência das atividades econômicas na expansão dos limites territoriais do país, certo? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar falando sobre alguns conceitos, né? Então vamos lá. Qual é a formação do território? Como assim? O que é território? Qual que é a importância? Então, é importante perceber o território como uma porção do espaço geográfico apropriado e delimitado a partir das relações de poder. Nossa, ficou muito extenso, né? Então, nós temos que pensar que o território, ele é um espaço geográfico, uma parte do espaço geográfico, ali onde existem algumas relações, né? Quais relações? As relações dos seres que ali vivem, né? Do homem com o meio ambiente e esse desenvolvimento que ali ocorre. Nisso, lógico, existem as relações de poder, as relações de influência, né? Que existem ali, as trocas dentro daquele espaço geográfico. E aí, assim, eu tenho um conceito amplo de território, certo? Então, através das relações de poder, são criadas fronteiras, porque quando nós falamos de território, a primeira coisa que vem à mente é fronteira, né? Nós começamos a pensar lá nos limites territoriais, então, o Brasil, um país, Paraguai, Uruguai, né? E as suas divisões ali, as fronteiras. Então, através de relações de poder, são criadas as fronteiras, né? As áreas de influência de um determinado grupo, certo? Então, nesse momento, eu quero que você relembre aí, pense então e tente construir um conceito de território com os elementos que nós acabamos de ver. Então, você vai ter um tempinho aí para anotar e responder.
Então, conseguiu anotar aí e construir algum conceito sobre território a partir dos elementos que nós vimos? Então vamos lá. Número 1, quais elementos são importantes para conceituar o território? E o B, como ocorre a formação de um território? Vamos ver lá. Se você colocou no 1 espaço geográfico, relações de poder, delimitações, fronteiras, você acertou. Então são elementos que nós utilizamos para construir um conceito de território, para compreender o território. E a letra B, como ocorre a formação de um território? Então, a formação do território, ele ocorre a partir da ocupação daquele espaço geográfico, né? Através das relações que ali acabam constituindo-se, né? E existindo. Então, que relações? Então, as relações sociais, as relações culturais, as relações de poder, as relações políticas, as relações físicas. Então, todas essas relações são utilizadas aí para ocupação e formação de um território. Ok? Então, vamos dar seguimento. Então, pensando no nosso Brasil, né, no nosso território aqui, o nosso país, nós temos que pensar que a sua ocupação lá, quando começou, né, a ocupação, na colonização, antes de chegarem aqui os colonizadores, nós tínhamos aqui os indígenas, povos indígenas distribuídos por todo o território. Esses povos indígenas tinham aí culturas diferentes um do outro, né? Então, nós tínhamos aí várias nações indígenas. Então, você pode verificar aqui no mapa, como ele está bem colorido, você consegue perceber que cada cor dessa é um tipo de nação indígena. Essas nações, cada uma delas tinha lá as suas particularidades em relação à cultura, em relação ao idioma, aos seus modos de vida, os seus modos de fazer e acontecer dentro do território, né? Claro que elas viviam assim espalhadas, elas não viviam juntinhas como nós estamos acostumados hoje, né? A perceber o território, as cidades, né? Os movimentos todos. Não, naquela época não. Então, eles eram espalhados dentro do território, certo? Algumas nações eram amistosas, outras não. Nós tínhamos até nações indígenas antropofágicas, né? Que tinham aquela relação com o espiritual, com o ser, né? Então, essas nações eram todas diferentes e elas estavam aqui já antes dos colonizadores chegarem, certo? Então, reconhecendo a importância dos indígenas dentro do território brasileiro, hoje nós temos as chamadas reservas indígenas, que são áreas protegidas por lei, onde eles podem habitar e continuar mantendo a sua cultura, né? Reconhecendo a importância deles para a formação do nosso território, para a formação da nossa cultura, né? Para a formação da nossa linguagem também. Nós temos muitas palavras que são de origem indígena, né? Então, o Brasil tem leis que protegem, né, os indígenas. Então, a reserva indígena é uma área do espaço do geográfico do Brasil, aonde eles podem lá habitar e manter a sua cultura, né? E qual que é essa área? Então, é a área onde eles têm a aldeia, né? E o espaço, o entorno, porque só a aldeia seria onde eles vivem, né? E eles precisam sobreviver, então eles mantêm lá suas atividades econômicas próxima à aldeia, ali naquela área específica de reserva indígena. Então, a reserva indígena é a aldeia e também o seu entorno para que eles possam ali manter as suas atividades econômicas, certo? Então, sobre esses primeiros povos que nós falamos agora, eu gostaria que você fizesse comigo aqui um VIF, um exercício para ver se você compreendeu a importância dos povos indígenas na ocupação do território brasileiro. Então, veja lá, sobre os indígenas no Brasil, marque V se você achar que a afirmação é verdadeira ou F se você achar que a afirmação é falsa. Então, vamos lá. A primeira afirmação ali, as tribos indígenas existentes no Brasil no período da colonização eram todas amistosas, tinham os mesmos modos de vida e possuíam o mesmo idioma? A segunda afirmativa, as reservas indígenas são áreas demarcadas pelo governo e protegidas por lei? A terceira afirmativa, as reservas indígenas correspondem apenas à aldeia, área onde os índios constroem as suas moradias. Então, tem um tempinho aí para você responder.
Então, pessoal, conseguiram aí responder o V e F de acordo com o que nós estudamos aí sobre os indígenas? Então, vamos ver lá. Seu V e F ficou assim? V, F, V? Vamos ver então como que chegamos a essa resposta. Então, vamos lá. As tribos indígenas existentes no Brasil, no período da colonização, eram todas amistosas, tinham os mesmos modos de vida e possuíam o mesmo idioma. Isso é falso, por quê? Nós vimos que nem todas eram amistosas, então não havia uma integração entre essas nações, elas estavam espalhadas dentro do território, cada uma delas tinha lá a sua cultura, o seu modo de vida, né? A sua atividade econômica. Nós temos, por exemplo, que a tribo Guarani, a nação Guarani, era um pouco mais já desenvolvida nas suas atividades, né? Então, por exemplo, a cerâmica produzida pelos guaranis era uma cerâmica mais trabalhada, né? Mais esteticamente mais bonita, ela tinha desenhos, então nós tínhamos assim, muitas diferenças culturais dentro dessas nações diferentes, aí, nações indígenas diferentes dentro do território. E muitas não eram amistosas, então não havia integração, não havia uma aceitação, por exemplo, de um indígena de uma nação na outra nação. Então existiam até conflitos entre algumas delas, né? Outras poderiam ser amistosas, mas nem todas eram. Então por isso essa afirmação acaba sendo falsa, né? Quando fala que os modos de vida e o idioma eram o mesmo, claro que não eram diferentes, né? E às vezes eles não conseguiam nem se comunicar. A segunda, você colocou V, você acertou. Vamos ver, reservas indígenas são áreas demarcadas pelo governo e protegidas por lei. Sim, lembra que eu falei que isso é um reconhecimento da importância do indígena para a ocupação do território do Brasil. E não só a ocupação do território, também o desenvolvimento das atividades econômicas, também a cultura, né, legada até os dias de hoje. Como eu falei, nós temos aí muitas palavras que são de origem indígena, que são incorporadas no nosso dia a dia, né? E nós temos também nomes de cidades, nomes de rios, né, que são aí de animais, de alguns peixes, que são relacionados aí, que são de origem indígena, certo? Então, essas reservas é uma forma do governo, né, uma forma do Brasil como um todo reconhecer a importância do indígena para a nossa formação territorial e cultural também. E a terceira afirmação, se você colocou F, você também acertou. Vamos ver, as reservas indígenas correspondem apenas à aldeia, área onde os índios constroem as suas moradias. Por que está falsa essa afirmativa? Porque as reservas indígenas, elas não correspondem apenas à aldeia, ela vai além da aldeia. Lembra que eu comentei que a aldeia é onde eles constroem lá a sua moradia, mas eles também desenvolvem atividades econômicas, né, para o seu sustento. Essas atividades econômicas são feitas no seu entorno, no entorno da aldeia. Então, a reserva indígena, ela vai além da aldeia, né? Vai para o entorno também. A reserva indígena, ela vai somar a aldeia e mais o espaço, o entorno da aldeia, para que eles realizem atividades econômicas de pesca, agricultura, caça, coleta. As atividades indígenas econômicas, elas também são um pouco diferenciadas na sua divisão do trabalho, né? E também essa divisão de trabalho dentro das nações indígenas é diferente para cada nação. Então, por isso, toda essa riqueza cultural, ela é reconhecida e protegida aí por leis dentro do nosso Estado brasileiro, ok? Então, vamos continuar. Vamos falar, então, da expansão do território. Vimos, então, que os primeiros habitantes indígenas estavam aí espalhados pelo território, certo? Depois vieram os colonizadores. Você lembra lá, né, dos portugueses chegando ao Brasil. Chegaram pelo litoral, certo? E aí, quando eles chegaram aqui, encontraram o quê? Encontraram um território que tinha muita coisa que poderia ser explorada. Essa exploração, logicamente, era de interesse extremamente econômica, né?
Então, esses colonizadores, a intenção deles não era povoar o Brasil, se estabelecer aqui. Eles queriam era extrair as riquezas para mandar para suas metrópoles, né? Lembra que nessa época estava lá a expansão do mercantilismo, do capitalismo mercantil, né? Então lá os países da Europa querendo expandir o seu território em outras áreas para exploração e sustento da metrópole, certo? Então aí os portugueses chegaram pelo litoral, né? E aí no litoral aqui do Nordeste e Sudeste e começaram a explorar então os recursos naturais e viram que era possível o plantio da cana-de-açúcar, aí um dos primeiros ciclos econômicos do Brasil. Então a cana-de-açúcar explorada ali na região do Nordeste, né? Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar era muito valorizado na Europa na época, né? Uma especiaria muito valorizada. E claro que as condições do território, as condições físicas do território ali, né? O clima, o solo, favoreceram a esse plantio também. Mas só cana-de-açúcar? Não, não foi só cana-de-açúcar, né? Outros produtos também foram explorados e foram aí importantes para a expansão do território. Veja, se eles chegaram pelo litoral, né, tinha toda essa parte aqui ainda para ser explorada no Brasil. Claro que essa exploração das atividades aí inicialmente, né, foram exploradas através da mão de obra escrava, né, da mão de obra dos indígenas. Eles foram, grande parte, escravizados, né? E também dos negros que vieram, né? Trazidos aqui para o Brasil e trabalhar aí como mão de obra escrava, certo? Então, do litoral começou-se então a expandir a atividade econômica, diversificar a exploração econômica dentro do Brasil para a parte do interior. Então, nós tivemos aqui na região norte as chamadas drogas do sertão, né? Que eram recursos naturais que existiam ali na região da Amazônia, que eram explorados e também enviados para as metrópoles. Além das drogas do sertão, nós tivemos também, aqui nessa parte verde mais escurinha do mapa, a pecuária. A pecuária foi importante porque, além do abastecimento, né, de carne, leite e outros alimentos que o gado carregava, também importante para a comunicação nessa época. Vamos lembrar que nessa época o Brasil ainda não existia estradas, rodovias, né? E os povoados que surgiam aí a partir da exploração econômica, eles ficavam isolados, né? Dizemos que eles ficavam ilhados, né? Um em cada ponto espalhado, não havia uma comunicação fácil e efetiva. Então, a pecuária, ela trouxe essa atividade de comunicação também, interligando essas pequenas ilhas que nós falamos, porque eram povoados isolados dentro do Brasil, levava a comunicação de um lugar para o outro, uma informação que vinha, né, lá da metrópole, lá de Portugal, para uma área ou outra, certo? E aí nós tivemos também o algodão, o fumo, os minérios, né? O ouro também muito explorado e também foi muito importante para a interiorização do Brasil, né? Então foram ciclos econômicos e produtos que foram explorados aí dentro do Brasil, certo? Então agora nós vamos parar um pouquinho e revisar todas essas informações que nós escutamos e vimos agora. Então você tem um tempo para copiar e responder.
Então, pessoal, anotaram, conseguiram responder? Então, vamos ver aí se vocês conseguiram entender essa parte da ocupação do território, aí essa parte um pouco histórica, né, da ocupação do território do Brasil. Então, vamos lá. Primeira pergunta era: o que motivou a expansão territorial do Brasil? Se você colocou que foi os produtos que aqui existiam, né, a exploração econômica dos recursos naturais, tá certo. Então veja, a busca por recursos naturais existentes no território e valorizados economicamente. Então eu falei da cana-de-açúcar, eu falei das drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? Seriam lá, né, o cacau, a canela, o cipó. Então produtos naturais que existiam na região e que eram explorados, né, e que eram valorizados economicamente. 2. Por onde iniciou-se o processo de ocupação do território? Lembra lá, chegaram pelo litoral, né, o lado leste ali do Brasil, então especificamente lá pela região nordeste, né, e depois desceram ali pela região sudeste, litoral. 3. Qual a importância das características físicas para a exploração econômica? Então veja, como eles chegaram, né, no litoral e chegaram ali na região nordeste, então é uma região que tem um clima muito propício para o cultivo, né? E o solo também era um solo propício para o cultivo, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Então a facilidade dessas características físicas para a exploração e para o cultivo de alguns produtos, né? Além também da sua grande extensão para a pecuária. Se nós pensarmos, o Brasil ele tem uma extensão territorial grande, né? Já lemos e escutamos aí que ele tem uma proporção continental, porque ele realmente tem uma grande extensão territorial. E essa grande extensão territorial também, né, foi muito boa para a pecuária, certo? 4. Como a pecuária contribuiu para a ocupação do território brasileiro? Então lembra que no início do povoamento, né, no início da colonização, nós tínhamos aí povoamentos isolados, né, dentro do nosso território e não existia uma comunicação efetiva entre esses povoados, como também eles precisavam de outros suprimentos, outros serviços, né? E aí esses outros serviços, esses outros suprimentos e também informações que vinham da metrópole foi através da pecuária, né? Nós tivemos, por exemplo, o chamado caminho de Viamão, né? Que é um caminho que saía lá do Rio Grande do Sul, chegava até São Paulo e Minas com tropas de gado. E essas tropas aí ajudavam, então, por todo o espaço que elas passavam, elas iam trazendo informações, levando suprimentos, né? Então, a atividade da pecuária, ela ajudou neste sentido, certo? Então, ficou compreendida essa primeira parte da ocupação do nosso território? Então, vamos andar mais um pouquinho. A economia. Nós vimos até agora que a atividade econômica, a exploração de atividades econômicas foram importantes aí para a ocupação do território, né? Para a expansão, para a saída ali do litoral, para o interior do nosso país e assim ocupando outras áreas. Então, hoje nós temos aí a economia dividida em 3 setores, né? O setor primário, secundário e terciário. Então, o setor primário é aquele setor extrativista, né? É o que retira a matéria-prima para que lá na frente eu tenha um produto, um bem, certo? Então, esse é o setor primário. O setor secundário é o que transforma essa matéria-prima. E o setor terciário é o setor de serviços. Então, nós temos aí a economia dividida em 3 setores. A imagem que tem aqui, eu tenho exemplo desses 3 setores, certo? Atividades desses 3 setores. Então, agora você tem um quiz aí. Vamos lá. Qual alternativa apresenta um exemplo de cada setor da economia? Lembra que nós falamos dos 3 setores, primário, secundário e terciário. Lembra que as atividades que são do setor primário são atividades ligadas à matéria-prima, extração da matéria-prima. Do setor secundário é a transformação dessa matéria-prima. E o setor terciário são os serviços. Então, de acordo com essa explanação, vamos ver aqui qual alternativa você acha que representa aí os 3 tipos da economia. Você tem um tempo.
E aí, conseguiu achar a resposta certa? Vamos verificar então. Se você marcou a letra B, você acertou. Você conseguiu aí perceber as diferenças do setor primário, secundário e terciário da economia. Vamos ver por que não é as outras. Então, letra A está errado por quê? Shopping, educação e transporte. Todas essas atividades, elas são relacionadas a quê? A prestação de serviços, que está dentro do setor terciário. A letra B, que é a resposta correta, tem lá automobilística, a indústria automobilística, ela é de transformação, né? Então, ela é do setor secundário. A pecuária, ela é do setor primário. E o turismo é uma prestação de serviços, então, ele é do setor terciário. Então, eu tenho representante dos 3 setores da economia. Letra C, indústria têxtil. A indústria têxtil, ela está transformando, né? Então, ela vai ser do setor secundário. Metalurgia também está transformando, então ela vai ser do setor secundário. E a saúde é uma prestação de serviços, então ela é do setor terciário. E a letra D está errada também. A mineração, ela é uma extração, né? Eu estou utilizando ali uma matéria-prima, então ela é do setor primário. A agricultura também é um representante do setor primário. E a tecnologia? Perceba, se você pensar um pouquinho em tecnologia, nós podemos pensar tecnologia de informação, tecnologia na indústria, tecnologia na agricultura. Então, como a tecnologia ela é meio ampla e aqui não está especificado, também eu não posso classificá-la em qual setor ela está, certo? E aí, aqui voltando um pouquinho à imagem, vocês podem perceber que nós temos aqui exemplos, né? Então, veja lá, aqui eu tenho automobilismo, que é o setor secundário, né? Aqui eu tenho a pesca, setor primário. Se você verificar aqui, ó, né, uma roda ali com o professor ali lendo, eu tenho o quê? Uma prestação de serviços. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, dos 3 setores da economia, certo? Então, entendido isso, vamos caminhar um pouquinho mais. As atividades econômicas por região. Então, lembra lá que o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Então, cada região tem a sua especificidade. Lembra que nós comentamos que o Brasil é um território muito grande, né? A sua extensão territorial é muito grande. Então, nós temos aí uma grande diversidade de atividades econômicas dentro do Brasil. Então, lembra lá da região norte, né? Região lá que compreende a Amazônia, o Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins. Então, essa região, qual que é a principal atividade econômica que temos lá? Nós temos o extrativismo vegetal, de produtos como madeira, o látex, o açaí, a castanha. Mas será que só tem isso lá na Amazônia? Não, não tem. Nós temos também atividade industrial. Então, foi criado a Zona Franca de Manaus. O que é essa Zona Franca de Manaus? É uma zona industrial, principalmente de produtos eletro e eletrônicos. Então, essa criação dessa Zona Franca de Manaus, ela teve o intuito de levar um desenvolvimento para a região, desenvolvimento econômico e social, através da instalação de indústrias lá, né? Nós temos em Belém aí também a indústria de alimentos, bebidas, tecido, processamento de minérios, né? Então, muito importante. E as hidrelétricas, nós temos das 10 principais hidrelétricas do Brasil, 6 estão na região norte. A região nordeste, né? Nós temos aí, dentro da região nordeste, uma falsa ideia de que não é uma região desenvolvida, quando na verdade ela é uma região com várias atividades econômicas e uma região com uma grande diversidade da sua economia. Então perceba que nós temos desde uma atividade do primeiro setor, lá, a agricultura, a cana-de-açúcar, produção da cana-de-açúcar principalmente para o etanol, né, que é um combustível. Nós temos o turismo, nós temos a produção do sal marinho, nós temos reservas de urânio. O urânio é um minério muito importante para a energia nuclear. Então, veja, dentro do Nordeste, nós temos aí a economia muito diversificada, né? Muito importante para o Brasil. Então, sobre essas duas regiões, Norte e Nordeste, vamos pensar aqui um pouquinho.
copie e responda as perguntas. Então vamos lá. Será que você conseguiu responder? Vamos ver.
Qual o objetivo da criação da Zona Franca de Manaus? Lembra que eu falei para vocês que o objetivo era levar um desenvolvimento econômico para aquela região. Além do extrativismo vegetal, levar também a industrialização para aquela região. Então, foi feito aí um plano de incentivos fiscais, barreiras alfandegárias, né, para que as indústrias se instalassem lá na Zona Franca de Manaus, né, e assim desenvolvendo a região. Qual estado do Nordeste produz 95% do sal marinho consumido do Brasil? Pensa no sal que você utiliza aí, né, na sua cozinha. Então, veja bem, é na região do Rio Grande do Norte, que fica lá no Nordeste. Qual a importância da reserva de urânio localizada no Ceará? O urânio, ele é um combustível, né, um combustível nuclear. Nossa, vamos falar em bomba nuclear? Não, não em bomba nuclear, mas ele é um combustível, né, ele serve aí como energia, fonte de energia para outras indústrias, certo? E em qual região do Brasil se encontram as 6 principais hidrelétricas do país? Na região norte. Então, até agora nós vimos a região norte e a região nordeste. Vimos que na região nordeste, né, nós temos lá uma grande diversificação da economia, porém essa diversificação da economia ela não é bem distribuída dentro do território do Nordeste, certo? Vamos dar continuidade então. Vamos para a região do Centro-Oeste, né? A região do Centro-Oeste tem como atividade principal ali a pecuária, né? Além disso, plantação de soja, milho, entre outras. É uma região também bastante urbanizada, certo? Nós temos lá indústrias farmacêuticas, fertilizantes, madeireiras, criação de gado. Então, essa região é uma região ali bem produtiva também. Temos a região Sudeste, é a região onde nós temos aí o coração do Brasil, digamos assim, no que diz respeito às relações econômicas, na prestação de serviço, né? Então, ali a atividade é bem diversificada e também a grande concentração populacional. Isso é bom para o desenvolvimento econômico? É, mas também são regiões que têm ali um grande problema social devido a essas questões relacionadas ali à atividade econômica, até mesmo a essa diversidade e a grande concentração populacional, certo? Então, nós temos lá 50% da cana-de-açúcar do Brasil vem lá do Sudeste, então lidera produções de amendoim, algodão, arroz, maior produção nacional do leite bovino, maior parque industrial brasileiro. Então, veja que vários setores da indústria ali se destacam dentro do território nacional, certo? Na região sul, então, nós temos aí o extrativismo vegetal, animal e mineral. Então, nós temos aqui a atividade de madeireiras, nós temos a produção da erva mate, então, nós temos a cidade de São Mateus do Sul aqui, que é o grande exportador de erva mate do Brasil. Nós temos a produção do xisto, né? Então, o xisto betuminoso também aí é um minério importante para a produção de energia, carvão mineral. Então, todas as atividades aqui da região sul também são relacionadas aí aos 3 setores da economia, né? Primeiro, segundo e terceiro setor. Temos também a questão da celulose, né? Então, tem lá empresas que trabalham aí com o papel e a celulose, tanto em Paraná quanto em Santa Catarina. E aí nós vamos agora para um quiz, vamos pensar lá, vamos ver se você consegue responder. Qual é a região do Brasil com maior parque industrial e também com serviços e comércios bem sofisticados e diversificados? Veja que nós estudamos aí, vimos a economia das regiões do Brasil, das 5 regiões do Brasil. Então, dessas 5, qual delas tem aí o maior parque industrial e também serviços e comércios bem sofisticados? A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Se você respondeu Sudeste, você acertou. Lembra que eu falei que é o coração do Brasil, né? Por quê? Porque ali tem a atividade econômica é muito intensa, certo? Então, e aí, qual é a relação aí dessas atividades econômicas? A gente fala de exportação e importação, né? Então, nas suas relações econômicas aí do Brasil, a exploração econômica, nós temos produtos que nós exportamos, ou seja, vendemos para outros países, e temos produtos que nós importamos, ou seja, nós compramos de outros países. Então, eu coloquei aqui um exemplo de alguns produtos que nós exportamos. Então, minério de ferro, soja e derivados, automóveis, cana-de-açúcar, aviões, carne bovina e produtos que nós importamos, ou seja, que nós compramos. Então, lá,
peças de veículos, medicamentos, óleos, combustíveis, gás natural, entre outros. Por que é importante essa relação exportação e importação? Porque aí nós falamos de balança comercial, né? Se ela é positiva ou negativa, né? Quando eu exporto mais do que eu importo, eu tenho uma balança positiva. Quando eu importo mais, ao invés de exportar, eu tenho uma balança negativa. E aí são questões relacionadas à economia e desenvolvimento econômico do país. Então, nesta aula, nós compreendemos o conceito de território, os primeiros habitantes, a expansão territorial por meio da atividade econômica, os tipos de atividades econômicas por região e as principais atividades econômicas que cada região tem, né? Então, você vai fazer exercícios, né, para poder aí, relembrar todos esses conceitos que nós vimos nessa aula. Então, eu peço que você anote essas perguntas, responda, né, e não esqueça que lá no Google Classroom também tem atividades sobre esse conteúdo. E bons estudos e até a próxima aula.